Vamos lá, minhas amigas, meus amigos, sem muito lero-lero, pra gente já ir direto pra análise dos jogos, dos principais jogos, na minha perspectiva, dessa rodada, e pro vídeo não ficar muito longo com enrolações, com encheção de linguiça. Então vamos direto pro grande jogo dessa rodada, pro encontro entre Arsenal e Tottenham, um jogo que fez jus às minhas expectativas e acho que às expectativas de muita gente, porque quem tem acompanhado tanto o Arsenal quanto o Tottenham, o Arsenal já há algum tempo, mas o Tottenham especialmente, claro, nessa temporada com o Postecoglou, tá animado, né? Tá sendo muito bacana acompanhar os dois times jogarem, então foi um clássico entre dois times legais de se ver jogar, né? É um clássico que foi divertido no fim das contas, acho que atendeu especialmente os desejos dos torcedores neutros e do torcedor do Tottenham, né? Acho que no fim das contas não é exagero afirmar aqui que a proposta que mais deu certo, mais bem sucedida ao fim dos 90 minutos mais acréscimos foi a dos Spurs, foi a do time visitante, que conseguiu reagir a duas desvantagens no placar, né? O Tottenham foi buscar um empate em duas oportunidades na partida, olhando para as escalações, olhando para o Arsenal. Está muito claro que o Davi Raya é o titular. Eu não entendo a resistência do Arteta de explicar muito bem por quê. Porque está claro, né? Está muito claro que o Raya é o titular e está à frente do Ramsdale nesse momento. E quando o Arteta é confrontado com essa questão, só para entender, ele poderia falar, não, o Raya está vivendo o melhor momento, o Raya, sei lá, sai melhor do gol, é melhor com a bola nos pés. Ele não fala nada disso. Ele cria um mistério que eu não entendo muito bem o porquê. Mas enfim, está muito claro pra gente, especialmente depois desse jogo, que o Raya é o titular nesse momento. O Fábio Vieira foi titular à frente do Havertz, Gabriel Jesus na ponta esquerda, sem a bola inicialmente, e o Nketiah no centro, muito mal inclusive, atuação tenebrosa do Nketiah. Isso porque, além do Martinelli, que já estava fora com problema muscular, o Leandro Trossard também teve uma questão de ordem muscular e ficou fora dessa partida. E aí o Arteta teve que improvisar, né? E colocou o Jesus aberto na esquerda, o Nketiah no centro. O Jesus foi bem, enquanto o Arsenal estava bem na partida. O Nketiah, repito, foi muito mal. Do lado do Tottenham, a gente teve a estreia no time titular do Brennan Johnson, que infelizmente saiu machucado no segundo tempo, teve uma atuação ok, até, enfim, pelo tamanho da ocasião, né? Não deve ser fácil, tão novo, ter a primeira chance como titular num jogo tão grande, ainda mais fora de casa, no Emirates Stadium, mas de qualquer forma foi interessante ver o Andy colocando o Brennan à frente do Solomon e do Richarlison nesse time titular, completando o trio, claro, com o Son centralizado, e a gente sabe que já deu certo mais uma vez, e o Kulusevski aberto na direita. No primeiro tempo, o Arsenal foi bem melhor até os 30 minutos, né? Até os 15 minutos finais da primeira etapa, eu tinha a sensação de que o Arsenal venceria essa partida. A gente teve o Vicário trabalhando em duas oportunidades, especialmente uma defesaça numa chance do Gabriel Jesus já dentro da pequena área, um pouco sem ângulo, e uma boa defesa do Vicário. E aí o gol sai, o gol contra do Romero, decisão acertada, porque a bola não entraria, né, se não fosse o desvio do Romero, num chute do Saka, que fez a comemoração do Maddison. E eu gosto desses detalhes da rivalidade, né? Fez a comemoração do Maddison nos dois gols, inclusive, né? Que o Saka é gol contra do Romero, mas é chute dele. E ele faz o segundo e repete a comemoração. E acho que a última grande chance do Arsenal no primeiro tempo foi o Gabriel Jesus roubando a bola do Maddison, né? O Maddison que poderia ter um domingo terrível, porque ele perde a bola de bobeira para o Gabriel Jesus na entrada da área. O Jesus falha na finalização, foi bem na roubada, foi mal na finalização. E acaba que o Maddison consegue escapar por sorte desse começo ruim e começa depois a fazer uma boa partida, especialmente nesses 15 minutos finais. O Tottenham começa a melhorar, né, como eu disse. Aí teve a defesa do Raya, uma boa defesa do Raya num chute meio fraco do Brennan Johnson, mas o Raya consegue resgatar muito bem a bola. E aí no empate eu acho que o Raya falha, porque ele recicla a chance para o Tottenham. Era uma bola, um balão para a área, ele
em vez de desviar para escanteio, ele desvia para a pequena área, consegue fazer uma boa defesa, mas aí na sequência o Maddison dá um grande drible no Saka, aí a ironia, né, de ter feito a comemoração do Maddison, levar o drible do Maddison, e uma boa assistência para o Son fazer o primeiro do Tottenham, o primeiro dele na conta pessoal, e aí dentro das rivalidades o Son faz a comemoração assim dentro do Emirates Stadium, mais um detalhe dessa rivalidade que eu gosto, que enfim, precisa disso, né, para a gente ter um pouco de substância. No intervalo, o Arteta ele é obrigado a substituir o Declan Rice com um problema na panturrilha, algo que já vem perseguindo ele desde a pré-temporada, mas enfim, infelizmente agora de fato teve que tirá-lo de uma partida. O Jorginho entra na vaga do Declan Rice numa rotação muito abaixo, né? E a gente viu isso no segundo gol do Tottenham, mas daqui a pouco eu chego lá. O Vieira sai para a entrada do Havertz, que também entrou um pouco numa rotação abaixo, eu achei pelo menos, tá? Logo aos 5 minutos tivemos o pênalti claro do Romero. Braço muito aberto, não acho que a distância para a bola, que era pequena, tenha tido tanto impacto assim. Ele abre muito o braço para tentar cortar, acho um pênalti bem marcado, portanto. O Saka marca, mais uma vez faz a comemoração do Maddison. O Arsenal consegue uma vantagem importante para construir um bom segundo tempo, só que aí logo na sequência, confirmando como esse jogo, né, foi grande como a gente esperava, a gente teve o empate, mais um empate dos Spurs, numa bobeira enorme do Jorginho, repito, entrou numa rotação diferente. Ele prende demais a bola, sendo que era o último homem, o Maddison rouba dele e dá mais uma assistência para o Son fazer o gol de número 50 dele com a camisa dos Spurs, um ídolo absoluto dessa torcida, e vice-artilheiro da atual edição da Premier League. O Son, que tem 5 gols, está atrás do Haaland, que tem 8. Então assim, dali até o fim da partida, o jogo começa a entrar meio que num banho-maria muito interessante para os Spurs, que tiveram o controle, achei, de grande parte do segundo tempo, até os 10, 15 minutos finais, contando com os acréscimos, que o Arsenal começou a crescer, mas cresceu sem criar grandes chances, né? Por exemplo, o Vicário não foi exigido de maneira fundamental nessa reta final da partida. Não entendi o Nketiah ter ficado até o fim do jogo, tudo bem que faltavam opções no banco de reservas, mas enfim, o Arteta poderia ter mexido em alguma coisa ali, acabou não dando certo a tentativa de pressão do Arsenal. Os Spurs, o Tottenham até poderia ter tentado agredir um pouco mais. Não entendi porque o Andy deixou o Kulusevski até o fim. Acho que ele era o pior do trio ofensivo. Tudo bem que o Johnson saiu por uma questão física, mas a não ser que o Son tenha pedido para sair, eu teria mantido ele e tirado o Kulusevski, aberto o Son para a direita e colocado o Richarlison centralizado. Mas enfim, no fim das contas, as duas equipes saem com o mesmo número de pontos, não só no jogo como na tabela, 14 tanto para o Arsenal, 14 para o Tottenham em 6 rodadas, vantagem para os Spurs, que conseguem sair vivos do Emirates Stadium com 1 ponto no bolso e com boas sensações nesse início de temporada. Para o Arsenal não é uma tragédia empatar com um bom Tottenham, mas já é o segundo empate dentro da própria casa nesse começo de Premier League. Quem sai com a cabeça um pouquinho mais baixa, imagino que seja o torcedor do Arsenal, mas longe de crise, né? Longe de ter qualquer crise. Passando para a vitória enorme do Liverpool, mais uma grande vitória desse Liverpool nessa Premier League, dando mais sinais de que provavelmente está de volta à briga pelo título da Premier League depois de um curto hiato. Infelizmente, como o jogo foi ao mesmo tempo do clássico em Londres, eu não pude assistir e estou um pouco chateado porque parece ter sido um grande jogo, né? Pelo que eu li, pelo que vi dos melhores momentos, a gente teve uma boa atuação do West Ham e um Liverpool conseguindo, acho que especialmente no segundo tempo, superar um adversário que é duro. A gente sabe que o West Ham é duro. O Liverpool que se isola como vice-líder com 16 pontos. 2, portanto, à frente, tanto de Arsenal quanto de Tottenham, e consegue sobreviver a essa ausência do Arnold, que continua fora da equipe com uma lesão e não tem substituto. Não tem substituto. O Bajcetic jogou no meio de semana contra o Lask pela Europa League, eu não vi a partida, mas enfim, não sei se deu certo. Mas também não foi relacionado hoje. Mas enfim, o Liverpool consegue sobreviver, mais uma vez com o Salah,
né, que se mostra a cada rodada, já falei aqui no vídeo passado, um cara que banaliza o verbo impressionar, e agora ele chega a fazer parte de um clube seleto de jogadores que participaram diretamente de gols nas 6 primeiras partidas de uma edição da Premier League. Beckham, Henry, Agüero, Haaland e agora Mohamed Salah. Pelo que eu li, tá? Não consegui perceber nos melhores momentos, o Szoboszlai fez mais um grande jogo e acho que o coloca como o melhor do Liverpool nesse grande início de Premier League ao lado do Salah, vai? Acredito que não seja um exagero. Você, por favor, torcedor do Liverpool, me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários ou me avisa se eu estiver certo, se eu tiver lido certo, né? O Diogo Jota segue como um talismã, ele entra em campo praticamente já com uma garantia de gol e ele faz o terceiro no desvio do Matip. E o Darwin segue gerando muito jogo, né? Bom vê-lo de volta ao time titular. E ele perde 2 chances, uma flagrante ali numa bola do Salah em que ele fica livre no centro da área, mas ele gera muito jogo, né? E ele consegue fazer o gol da virada do Liverpool, o gol da virada não, o gol do 2-1, com uma assistência bonita do McAllister, né? Um balão ali do meio campo, uma bola por cima, aquele triângulo e L1, né? Para quem usava o controle do PlayStation como eu. PlayStation 2 foi o último que eu tive. Enfim, belo gol do Darwin, numa belíssima assistência, melhor ainda, do McAllister. E o Alisson fez uma grande defesa no primeiro tempo, hein? Uma bola que ele pega aqui de cabeça no cantinho. Achei o sistema defensivo do Liverpool, pelo que eu vi nos melhores momentos, frágil na bola aérea. Não sei se essa impressão é correta. Do lado do West Ham, pelo que eu li, o Paquetá jogou demais, hein? Mais uma grande partida do Paquetá em mais um jogo contra um time do Big Six. E pelo que eu li, ele saiu aplaudido pela torcida do Liverpool. Já está bem claro que essa vai ser a última temporada do West Ham, do Paquetá no West Ham. Uma temporada que acaba sendo de prorrogação, né, já que ele estava a caminho do Manchester City. Passando justamente para o líder dessa Premier League, o atual tricampeão, em busca de um inédito tetracampeonato, o Manchester City consegue fazer o dever de casa contra o Nottingham Forest. Gols marcados por Phil Foden, sob os olhos de Gareth Southgate, que era um dos espectadores presentes no Etihad Stadium. Southgate, que disse que não vê o Foden como jogador de meio campo, viu o Foden marcando como central, mas enfim, ele estava jogando um pouco mais aberto mesmo. E o gol do Haaland, numa assistência, a primeira do Matheus Nunes, com a camisa do Manchester City. O começo do City foi avassalador, né? Foi espetacular, sufocando, asfixiando o Nottingham Forest, que vai mal, né, nessa partida. Só que aí tem o lance da expulsão do Rodri, uma expulsão absolutamente indefensável. O próprio Pep Guardiola disse que ficou irritado com o Rodri porque ele perde a cabeça. Ele perde a cabeça com o Gibbs White e não dá nem espaço para qualquer discordância do cartão vermelho muito bem aplicado. E na Premier League, como sabemos, quando o cartão vermelho é por um lance dessa natureza, não tem jeito, são 3 jogos automáticos de suspensão para todas as competições inglesas. Portanto, o Rodri já cumpre agora contra o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa e fica fora na Premier League dos jogos contra o Wolverhampton e contra o Arsenal no Emirates Stadium. O Pep Guardiola já tem diversos desfalques desse elenco curto por opção e agora não vai contar com certamente o melhor jogador da equipe nesse começo de temporada, e aí tem que ver como é que vai armar esse time sem o Rodri, cara. Calvin Phillips vai ganhar finalmente uma chance quando o Rodri finalmente vai ter um descanso forçado. O Kovacic, junto com o Matheus Nunes ali, não sei. Será que teremos 2 em vez de um volante? Fico curioso, cara. E já é um teste de fogo agora contra o Newcastle, por mais que talvez o City já utilize os reservas, pelo menos para dar uma oxigenada nesse elenco cambaleante pelo aspecto físico e agora de suspensão. O Grealish voltou e entrou no segundo tempo. Do lado do Nottingham Forest, a pergunta que eu queria ter feito para o Steve Cooper na entrevista coletiva, porém eu não estava presente nessa cobertura, é: por que o Andrei Santos não foi relacionado mais uma vez? Eu tinha celebrado o empréstimo do Andrei Santos para o Forest, achando que seria uma boa para o jogador. Pelo visto,
não tem espaço nesse elenco com excesso de meio-campistas montado pelo Nottingham Forest, e o Steve Cooper parece ter um prisma diferente de futebol em relação às características do seu meio-campo. Ali não teve muito espaço o Gustavo Scarpa e não está tendo o Andrei Santos nem no banco de reservas, hein? Um passo para trás, aparentemente, na carreira do Andrei. Ainda no guarda-chuva de Manchester City, preciso trazer a notícia do site muito bom e muito confiável The Athletic, que traz que as acusações da Premier League contra o Manchester City, você lembra daquelas 115 infrações, de acordo com a Premier League, né? Supostas infrações, porque ainda não tem decisão, às regras financeiras da competição entre 2009 e 2018. Essas acusações foram discutidas na Embaixada Britânica em Abu Dhabi, que sabemos é a casa dos donos do Manchester City, apesar de tecnicamente o clube negar que tem Abu Dhabi como dono, assim como o Newcastle tecnicamente nega que tem como a Arábia Saudita como dono, e sabemos muito bem qual é o nome disso, né? Sports washing, muito claro, e o Manchester City, por mais que negue essa questão técnica, a gente tem nessa notícia um ponto de exclamação aí que eu acho importante para a gente acompanhar. O pedido da reportagem do Athletic, por meio da lei do equivalente britânico à lei de acesso à informação que a gente tem no Brasil, o governo britânico se recusou a liberar o conteúdo dessas discussões na embaixada britânica em Abu Dhabi, por considerar que a revelação desse conteúdo talvez possa estremecer a relação entre o Reino Unido e o governo dos Emirados Árabes. No mínimo, curioso, né? No máximo, esquisito. O Athletic apelou a essa recusa. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas enfim, olho na evolução dessa notícia aqui. Passando para a vitória do Manchester United fora de casa contra o Burnley. 1-0 para o Manchester United, golaço do Bruno Fernandes, rapaz. E estamos falando de outro elenco amplamente atingido por lesões, né? Nesse começo de temporada. Agora o departamento médico do Manchester United também conta com o Lisandro Martinez, fora do jogo desse sábado. E aí acabou que o Johnny Evans, aos 35 anos, foi quem sobrou para fazer a zaga ao lado do Victor Lindelof, e ele acabou dando uma belíssima assistência com o pé ruim de esquerda, né, para esse belíssimo gol do Bruno Fernandes. Acho que de positivo foi a chance dada ao Hannibal, garoto da base do Manchester United, entre os titulares, e gostei da atuação dele. Não dá para ter gostado da atuação do Manchester United, o jogo foi um pouco modorrento, né? Foi uma vitória meio feia. A verdade é essa, mas, enfim, os 3 pontos são o que importa, especialmente nessa fase do Manchester United. O Burnley com muito mais posse de bola, com muito mais controle do jogo, inclusive colocou uma bola na trave, exigiu defesas do Onana. Enfim, é um jogo que facilmente, se o vento tivesse soprado para o outro lado, o Manchester United poderia ter saído com outro resultado, por isso que os 3 pontos de fato têm que ser celebrados. A crise é tão feia assim do futebol do Manchester United, ou teremos uma melhora quando os afastados voltarem, né? Como os casos do Varane e do Amrabat, que entraram nos minutos finais e tomara para o Ten Hag possam ser opções para as próximas partidas do Manchester United, que está na 8ª colocação a 5 pontos desse G4. Passando para a primeira vitória do Everton, falando rapidamente aqui, a primeira vitória do time de Sean Dyche nessa Premier League, 3-1 fora de casa contra o Brentford, hein? Quem diria, rapaz? Bonito ver o Calvert-Lewin voltando a marcar depois de tanto tempo sem fazer gol, especialmente na Premier League, e depois de tanto tempo convivendo com lesões e azares físicos como a pancada que ele levou na cara no começo dessa Premier. Agora, eu estava vendo os melhores momentos desse jogo e eu tropecei num comentário de um torcedor do Everton no YouTube falando o seguinte: essa foi a nossa tradicional partida a cada semestre em que parece que sabemos o que estamos fazendo em campo. Então, assim, pelo visto, o ponto bom é boa atuação do Everton, o ponto ruim é que é uma atuação de fato rara
Veremos na sequência da Premier League, mas enfim, 3 pontos importantes e inéditos até aqui nessa campanha para o Everton. E o Brentford está frustrante, hein? Apenas uma vitória até aqui em 6 rodadas, já são 4 jogos sem vitória, a segunda derrota seguida, enfim. Olho nesse Brentford que eu gosto do trabalho do Thomas Frank, inclusive já foi tema aqui da série O Mundo Fora do Big Six, que inclusive tem que voltar a fazer vídeo nessa série, mas enfim, a Premier League não para e o futebol não para e eu preciso parar para fazer esses vídeos. Falando em Mundo Fora do Big Six, adivinhe quem é o terceiro colocado de maneira isolada dessa Premier League? O Brighton, rapaz. Que bonito, hein? Que lindeza é o trabalho de Roberto De Zerbi. O nosso queridíssimo Brighton tem 15 pontos, um a menos do que o Liverpool, um a mais do que a dupla do norte de Londres. Sabe qual foi o último time fora do Big Six a vencer 5 das 6 primeiras rodadas da Premier League? Foi o Charlton Athletic, lá atrás em 2005. 18 anos sem que isso acontecesse. E aí o Brighton vai lá e consegue nos trazer isso com muito menos condições, com muito menos faca, muito menos queijo nas mãos para fazê-lo, e o faz. Tudo bem que não teve a tabela das mais complicadas nesse início, né? Além de ter vencido agora o Bournemouth por 3-1 dentro de casa. Já pegou Luton Town, já pegou Wolverhampton, mas mesmo assim já venceu o Newcastle, já venceu o Manchester United em Old Trafford. Então assim, vamos ver o gás disponível para esse Brighton, que inclusive está em competições europeias, né? Está na Europa League. Infelizmente começou de maneira muito frustrante, perdendo dentro de casa na primeira participação em qualquer competição europeia na sua história mais do que centenária. Perdeu para o AEK em Brighton, mas enfim. Vamos ver o gás desse time do De Zerbi, mas o começo é exuberante, assim como o futebol de Mitoma, mais uma vez brilhando, marcando 2 vezes nessa vitória importante, que começou com um erro grave do goleiro holandês Verbruggen. Na saída de bola ele perde ali, o Bournemouth consegue fazer o gol que abriu o placar. O De Zerbi, que assim como o Arteta, assim como o Arteta prega, mas não tem feito, o De Zerbi gosta de rodar muito, né? Os 2 goleiros, dessa vez foi o Steele, que ficou no banco de reservas, o Verbruggen teve esse erro grave, mas não foi decisivo, muito por conta do querido Mitoma. Estupinha muito bem mais uma vez também. Se o Brighton está no G4, quem está próximo do G4, e eu apostei no início da Premier League que brigaria por vaga na Champions, é o Aston Villa, hein? Que está a 2 pontinhos desse G4, hein? Estamos com o quê? O Aston Villa está com 14 pontos, é isso? Ou não? Estou viajando. Acho que é isso, cara. Deixa eu checar aqui. Perdão. É isso, está com 12 pontos. Eu falei isso? Falei, né? Na 6ª colocação, a 2 pontos do Arsenal e do Tottenham. Mas enfim, o Aston Villa a gente tem essa dúvida. O Chelsea provavelmente não vai brigar, né? Provavelmente mais uma temporada longe do G4, a não ser que tenha uma reviravolta brilhante daqui até o fim da competição. É mais um jogo que o Chelsea tem mais posse de bola, é mais um jogo que o Chelsea tem uma porção de chances e é mais um jogo que o Chelsea não só acaba derrotado, como acaba saindo de campo sem fazer qualquer gol. Já são 13 jogos no ano de 2023 em que o Chelsea sai em branco, o que não acontecia na história do próprio clube desde 1995. Então assim, é complicado. São 5 pontos em 6 rodadas, apenas uma vitória, 5 gols marcados, uma média de só umzinho por jogo. E tudo bem que o Dibu Martinez fez uma grande partida, e ele é um bom goleiro, mas o Chelsea também ajuda, né? O Sterling perdendo chance, o Chilwell perdendo chance, o Jackson perdendo chance. Tá difícil, cara. Tá difícil. O Pochettino não ajuda muito o time e o time não ajuda muito o Pochettino nessa não ajuda mútua. Quem sai perdendo é o torcedor, que sai mais uma vez frustrado de Stamford Bridge. O Mudryk que foi bem, né? Pelo visto. Lembremos que esse jogo também foi no mesmo horário do Clássico do Norte de Londres. Mas aí acabou tendo que ser substituído por conta da expulsão do Malo Gusto, que eu achei justa, tá? Eu sei que ele vai na bola, mas ele termina no tornozelo do Digne. Eu não consigo não ver essa expulsão como não justa.
E aí, não é que o Aston Villa não tenha criado chances, tá? Pelo que eu vi aqui, o Sanches fez 2 boas defesas em 2 chutes do Aston Villa. A primeira chance, não me lembro de quem foi, a segunda foi do Zaniolo. E aí ele falha um pouco, né? No gol do Watkins. Eu acho que tanto ele quanto o Cowell perderam um pouco a concentração no rebote. Mas o erro principal dessa jogada foi dessa jogada do gol do Aston Villa foi do Thiago Silva, que erra o passe e permite esse contra-ataque. O Watkins, que terminou a temporada voando na temporada passada, finalmente marca o primeiro gol dele nessa Premier League. E aí a gente tem aquela pergunta, mais uma vez, por que o Douglas Luiz não é convocado? Cara, eu não consigo entender a lógica, e eu quero ouvir do Fernando Diniz, que vocês sabem que eu gosto muito, por que o Gerson está à frente do Douglas Luiz nesse momento. Assim, não há perspectiva que me explique isso, cara. Não há perspectiva que me explique isso. Mais uma grande atuação do Douglas Luiz com a camisa do Aston Villa. E o Chelsea, veja bem, hein? Dentro dos próximos 9 jogos na Premier League, o Chelsea pega Arsenal, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton e Manchester United. Até dezembro é isso que o Chelsea pega nos próximos 9 jogos. Vamos ver o que acontece. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, não tem como não passar por essa goleada acachapante do Newcastle para cima do Sheffield United. Jogo, inclusive, que no momento em que eu gravo esse pedaço do vídeo, está nos acréscimos dos minutos finais. Por enquanto, 8-0 para o Newcastle. Vamos ver se sai mais um gol. Você já sabe se saiu ou não, mas eu não sei. De qualquer forma, nesse momento, esses 8 gols, primeiro, dobram o número de gols que o Newcastle tinha até aqui, nas 5 rodadas iniciais da Premier League, e faz com que, só nessa partida, o Newcastle já tenha mais gols do que 11 times nestas 6 primeiras rodadas da Premier League. Manchester United, Nottingham Forest, Fulham, Palace, Wolves, Chelsea, Everton, Bournemouth, Sheffield United, Burnley e Luton Town. 11 de 19 possíveis, só nessa partida. E outro ponto, 8 diferentes jogadores marcando os 8 gols. Um negócio que nunca tinha acontecido na Premier League e não acontecia no Campeonato Inglês desde 1989, de uma goleada do Liverpool. Estou olhando aqui porque, enfim, a qualquer momento pode sair. Esse atropelo absoluto com 8 marcadores diferentes, porém 3 assistências na conta de um jogador, Kieran Trippier. Mais uma vez, começando muito bem uma temporada, o Trippier, que é uma das pedras fundamentais, dos pilares desse Newcastle, que precisava muito de uma vitória como essa, né? Tinha vencido de maneira feia, mas tinha vencido pelo menos na rodada passada o Brentford, e agora consegue uma vitória com boas sensações, enfim, e que dá gás, né? Para esse início um pouco mais ou menos da equipe na temporada, e especialmente dentro dessa Premier League. O Sheffield United é impressionante, cara. Deve ter a demissão do treinador Paul Heckingbottom anunciada muito em breve, se é que já não foi anunciada no momento em que você está assistindo a esse vídeo. Pelo visto terminou 8-0 mesmo, né? Que coisa, cara. E a gente vê a tabela depois de 6 rodadas, os 3 na zona de rebaixamento, os 3 últimos colocados são justamente os 3 que subiram da Championship. Tudo bem que Luton e Burnley têm um jogo a menos, tem apenas 5 disputados, justamente uma partida adiada entre esses dois. Mas, cara, sinal amarelo, né? Eu confio um pouquinho mais no Burnley desses 3, não só pela forma de jogar, eu já citei aqui no vídeo de hoje como dominou o Manchester United, mas porque teve a pior tabela, né? Até aqui entre esses 3 últimos colocados, pegou além do United o City, o Tottenham, o Aston Villa, enfim. E ainda vai pegar o Newcastle daqui a pouco. Esse começo de Premier League, esse começo de turno do Burnley é muito complicado, mas vamos ver, sinal amarelo ligado para todos esses 3 times. Passando rapidamente aqui por outros 2 pontos para fechar o nosso vídeo de hoje, eu já citei aqui as boas defesas do Alisson na vitória do Liverpool, e eu acho que eu citei a do Ederson salvando o Manchester City. Cara, que maravilha o que a gente tem na seleção brasileira, e que triste eu ver torcedores brasileiros de um time e de outro
pegando no pé do goleiro do rival quando esse goleiro está pela seleção brasileira especialmente. Em vez da gente celebrar essa belíssima rivalidade essa belíssima competição pela titularidade da seleção, eu vejo algumas pessoas, quando o Alisson é titular, pegando no pé do Alisson, quando o Ederson é titular, como nos últimos 2 jogos da seleção, pegando no pé do Ederson. Não consigo entender. Enfim, olhando para frente, nessa semana temos a Copa da Liga Inglesa, incluindo os times da Premier League, e eu vou cobrir 2 partidas em loco, Manchester United e Crystal Palace em Old Trafford na terça-feira. Provavelmente teremos vídeo, e na quarta estarei pela primeira vez na minha carreira no St. James's Park para essa partida do Newcastle contra o Manchester City. Provavelmente terá vídeo também. Então, semana movimentada pela frente, no trabalho, nos estádios e aqui no canal. Boa semana para vocês, pessoal. Valeu!